O princípio da vedação ao retrocesso social surgiu na década de 70 na Alemanha, em um período que a Alemanha estava passando por uma crise financeira, e foi se questionado a suspensão ou a redução dos direitos sociais da população alemã. Com base na lei fundamental, os direitos sociais não eram garantidos à população e a doutrina começou a questionar a inconstitucionalidade da privatização ou da redução desses direitos à população alemã. Tal princípio visa proteger direitos sociais já garantidos pela sociedade, além de estar embutidos em várias constituições e tratados internacionais de direitos sociais, com o objetivo de continuar a progressividade dos direitos sociais. Assim, dando continuidade na apresentação, gostaria de informá-los sobre fundamentos e princípios dos direitos sociais, o qual investiga os princípios e conceitos fundamentais que fundamentam os direitos sociais consagrados na Constituição Brasileira de 1988. Esses direitos sociais abrangem uma ampla gama de garantias essenciais, como o direito à educação, saúde, trabalho, seguridade social, moradia e cultura, dentre outros. A seção explora a base histórica e filosófica para a inclusão desses direitos na Constituição, examinando os fatores sociais e políticos que influenciaram o seu reconhecimento e proteção. Também investiga os princípios fundamentais que orientam a interpretação e implementação desses direitos, como a dignidade da pessoa humana, a justiça social e a igualdade. Lançando luz sobre as considerações éticas e morais que informam a sua realização. Além disso, a seção analisa o quadro jurídico e os mecanismos através dos quais estes direitos são salvaguardados, garantindo que os indivíduos possam desfrutar de uma existência digna, segura e plena. Em última análise, fundamentos e princípios dos direitos sociais fornecem uma compreensão abrangente dos fundamentos teóricos e práticos dos direitos sociais da estrutura constitucional brasileira, oferecendo estigmas inestimáveis sobre o compromisso do país com o bem social e a inclusão. O princípio da vedação ao retrocesso social é um dos pilares fundamentais do Estado de Direito e da proteção dos direitos humanos e sociais. Ele visa assegurar que os direitos sociais já conquistados pela população não sejam desfeitos ou reduzidos por ações governamentais, legislativas ou judiciais. Sua importância reside na garantia de estabilidade, segurança jurídica e no progresso contínuo da proteção dos direitos fundamentais. A vedação ao retrocesso social, protege conquistas históricas e evita que mudanças políticas ou econômicas desfavoráveis resultem na perda de direitos essenciais. Portanto, a vedação ao retrocesso social, assegura que esses direitos continuem sendo respeitados e aprimorados, independentemente de mudanças de governo ou crises econômicas. É um princípio que não apenas preserva conquistas passadas, mas ele também impulsiona o desenvolvimento constante de políticas sociais, resultando num futuro mais justo e igualitário para todas as pessoas. Olá, me chamo Denilton e irei falar sobre o princípio da vedação ao retrocesso. É um princípio que visa proteger direitos adquiridos, direitos conquistados. Desde 1988, a nossa Constituição brasileira trata desse princípio. É um princípio muito importante quando se trata de direitos conquistados, direitos adquiridos, ou seja, a legislação trabalhista, a Seguridade Social. A Seguridade Social está ligada à Previdência Social. Podemos falar dos direitos trabalhistas, sobre as férias, sobre o 13º, sobre a jornada de trabalho. A jornada de trabalho é algo muito importante, que até então essa extensão de trabalho ela não é respeitada. E graças a esse princípio, isso é algo que tem sido respeitado. Então, esses direitos estão protegidos graças a esse princípio. Na Seguridade Social, visa proteger os direitos adquiridos, direitos da Previdência Social, por exemplo, aposentadoria,
auxílio de doença são direitos protegidos pelo esse princípio. O princípio da vedação ao retrocesso, ele protege não só o princípio dos direitos trabalhistas, como o princípio previdenciário. Então, este princípio visa tratar da proteção dos direitos individuais e coletivos. O princípio da vedação ao retrocesso social é um princípio muito importante na proteção individual e coletiva. Bom, vou falar um pouquinho sobre a importância da vedação ao retrocesso em dois contextos específicos, sendo esses a reforma da Previdência e os programas sociais. Em primeiro lugar, gostaria de falar sobre a reforma da Previdência. Nesse caso, qualquer alteração nas regras previdenciárias deve respeitar o princípio da vedação ao retrocesso, que significa que não podemos suprimir direitos adquiridos pelos segurados. Por exemplo, se um trabalhador já atingiu os requisitos para uma aposentadoria, uma reforma não pode reiterar esse direito. Já em segundo lugar, em relação aos programas sociais, como Bolsa Família, etc., esses programas já visam reduzir a pobreza e ter uma promoção de inclusão social. No caso, eles não podem ser descontinuados ou reduzidos sem que haja uma compensação adequada, que mantenha e amplie e tenha essa linha contínua dos mesmos benefícios sociais para as pessoas mais vulneráveis. Para concluir, a vedação ao retrocesso é um princípio fundamental para garantir a proteção dos direitos sociais e previdenciários. É nosso dever como sociedade garantir que esses direitos sejam sempre respeitados.